Beleza, vamos em frente. Vamos orar, não é? Para iniciar. Glória a Deus por esse dia maravilhoso. Vamos iniciar do jeito certo com Ele. Paizinho amado, Pai querido, obrigada, Senhor, obrigada. Não tem como começar a falar contigo sem ser dizendo obrigada por quem Tu és, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua revelação a nós. Que privilégio nosso de Te conhecer, de poder falar contigo, de saber que Tu ouves, que Tu respondes, por a gente poder esperar em Ti, esperar a direção, esperar o consolo, esperar a proteção, esperar a provisão, esperar o cuidado, a cura. Oh, Deus, Tu és tão bom, tão maravilhoso para nós. Obrigada, Deus, e eu te peço, vem te revelar hoje. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio. Espírito, vem revelar a nós, vem descortinar para nós o amor de Deus, a longanimidade daquele Pai amoroso, que nós possamos verdadeiramente descobrir mais disso e desfrutar mais disso. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, gente. Muito bom estar junto aqui com vocês. Vamos estar agora, né, começando o capítulo 15 de Lucas. Eu não posso dizer a vocês como eu fiquei comovida, tocada com esse capítulo. É tão interessante, porque parece que você está lendo pela primeira vez, sabe? E isso é muito bom. Eu fiquei muito tocada com isso e espero que vocês fiquem também. Bom, voltando aqui ao que a gente viu na semana passada, né? Nós vimos Lucas 14, e ali em Lucas 14 a gente viu um chamado para uma decisão, mas é uma decisão com compromisso, né? Ela começa, o capítulo 14, mostrando a cura do homem hidrópico. É tão interessante esse hidrópico, né? Porque só Lucas fala desse evento, dessa uma cura, e ele é bem científico, né? No nome, né? da doença lá. Mas o detalhe é que Jesus cura num sábado, num banquete, na casa de um fariseu, onde ele sabe que ele está sendo observado ali. E aí Jesus chama o assunto: você acha que a gente não devia curar no sábado? E aí ele aconselha a humildade, né? Para que Deus seja enaltecido. E Jesus nos alerta também que nós devemos fazer bem aos pobres, aos cegos, que nós devemos estar procurando olhar para quem não pode retribuir para nós. E, minha gente, esse ano, na nossa igreja, nós estamos no ano do cuidado, o ano de cuidar. E às vezes a gente pensa assim: ai, que bom, né? Você cuidado pela igreja. Mas é importante que a gente entenda que quando nós somos igreja, o nosso papel é ser aquele Cristo na vida das outras pessoas. Nós devemos cuidar daqueles que não têm quem cuide. Nós temos quem nos cuide, nós temos o Pai Celestial, nós sabemos que estamos guardados, selados, blindados, protegidos por Ele. Mas outras pessoas não conhecem. Então, esse é o nosso papel, né? Vamos viver esse ano do cuidar. E aí, a gente viu a parábola do grande banquete, né? Todos estão convidados, nós estamos convidados, e a questão é: qual é a sua resposta? Será que você vai dizer sim? Ou será que você vai olhar o terreno que você acabou de comprar, o apartamento onde você queria ir, a praia onde você queria ficar com os seus familiares? Não é proibido, não é pecado, né? Deus disse para a gente descansar, mas o importante é a prioridade. Então, as duas coisas que a gente falou da outra vez: se você é um discípulo,
você precisa dar a Deus prioridade, porque nada é mais importante do que Ele, e ter um compromisso, né? Um compromisso total, significando independente, né, da dor, da disponibilidade, não, sem colocar empecilhos. Eu tenho trabalho, eu tenho as crianças, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? Eu estou sempre me escondendo atrás, né, de alguma desculpa, quando Deus deve ser nosso compromisso total. E aí o alerta houve, né? Não seja morno, tome uma posição, né? Tome uma posição. E interessante que esse chamado ao compromisso, ao invés de afastar as pessoas, ele atraiu ainda mais pessoas para Jesus, e nós vamos ver a continuidade disso, né? Agora no capítulo 15. E esse capítulo 15, como eu falei já há pouco, ele trata, né, de coisas importantes perdidas e achadas. E aí nós vamos ver 3 parábolas, basicamente: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. O filho perdido, que muitas vezes é conhecido como filho pródigo, muito conhecida, né? Muito conhecida, mas a minha oração hoje é que essa palavra venha tocar o seu coração de uma maneira diferente hoje, né? Então, o objetivo, né, principal desse capítulo 15 de Lucas é mostrar como nós estamos todos perdidos, né? Nós somos alvo da busca do Pai Celestial, e principalmente que é uma enorme celebração nos céus, quando algum de nós é encontrado, né? Como Deus celebra isso, é muito interessante. Eu estou encantada com essa sequência de Lucas, né? Talvez eu nunca tenha lido assim tão cuidadosamente, né, o capítulo, como Lucas é pedagógico. Até agora ele veio falando dos alertas. Eu não sei se você percebe isso, ele veio os alertas, atenção, né, para essas coisas, advertências, ensino, chamado, e agora ele vai falar hoje ele vai falar do lado de Deus, do lado do Pai, né? E aí preste atenção como mudou agora no capítulo 15 a perspectiva de Lucas, né? Como ele mostra, como ele ensina uma nova perspectiva para nós aqui. E aí, a gente começa o capítulo 15 com uma observação. Olha o que dizem os versículos 1 e 2. Versículo 1 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir a Jesus. E o versículo 2 diz: mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Estavam sempre achando alguma coisa, né, para falar contra Jesus. Ele cura no sábado, né? Estavam sempre criticando Jesus. E aí a gente para e observa qual era a predisposição dos publicanos e pecadores a ouvir Jesus. Eles vieram ouvir, eles vieram receber. Agora, qual era a predisposição dos fariseus e mestres da lei, que também procuravam Jesus? Procuravam na rua, convidavam para dentro de suas casas, mas eles tinham a intenção de criticar. Vocês percebem a diferença da atitude do coração? É muito importante que a gente perceba isso, porque às vezes a gente diz assim: não, eu fui para o culto, eu cheguei na hora, eu estava lá, mas aí você estava o quê? Você estava achando ruim a iluminação, achando ruim a temperatura, achando ruim o som, está muito alto, está muito baixo, está muito rápido, achando que demorou muito, ou que demorou pouco, ou que o povo estava falando, ou que tinha muita gente, ou que tinha pouca gente, ou que o pastor gostei muito do que ele falou. Você está anotando, fazendo anotações se o discurso, né, se o sermão agradou seus ouvidos ou não. Não, muitas palavras importantes, muitas sentenças maravilhosas, eu fico encantada. Mas e o seu coração? Recebeu a mensagem?
O que foi dito ali que tocou a sua vida? O que você recebeu de vida eterna naquilo que você fez? Então, não é só o comparecer, mas é a atitude do coração, né? Qual é a sua predisposição quando você se achega a Jesus, né? Vá com expectativa, vá com expectativa. E aí nós vimos a primeira parábola de Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. E a palavra diz assim: então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, presta atenção, gente, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus se alegra com um pecador arrependido. Somos todos pecadores. O bom é que o pré-requisito nós já temos, sabe? Nós já temos o pré-requisito, que é sermos pecadores. Então, agora só falta a parte da gente se arrepender. E isso depende de nós, né? Uma ovelha que está perdida, ela nunca pode se salvar a si mesma, minha gente. Se o pastor não for atrás, ela vai se perder para sempre. E é muito interessante, porque Deus usa essa imagem, né, da ovelha. A ovelha é tida como um animal muito inteligente. Ele reconhece a voz do pastor. Ele reconhece a voz e segue. É engraçado isso. No entanto, ela não consegue cuidar de si mesma. Ela precisa ser conduzida à água para poder beber, e a água tem que estar parada, viu? A água tem que estar parada. Ela precisa ser conduzida a um pasto verdejante, ela não sabe procurar comida para si mesma. Ela é completamente vulnerável, ela é totalmente dependente. E é assim que nós somos chamados na Bíblia, né? Nós somos comparados a ovelhas, mas nós temos um bom pastor, né? Deus é quem nos busca, Deus é quem nos encontra quando nós estamos perdidos, né? Não é o contrário. Às vezes a gente pensa que a gente está buscando a Deus, mas não, minha gente. O que a gente está é simplesmente respondendo à busca dele, ao chamado, né? Ao cuidado dele na nossa vida. E aí eu coloquei aqui algumas características das ovelhas, né? Para a gente estar observando como elas são. Elas não se deitam, ao menos que elas se sintam seguras. Você pensa à noite, glória a Deus, né? Eu deito e durmo, mas muitas vezes eu oro por pessoas que não conseguem deitar e dormir. Parece uma coisa tão simples, né? Tem gente que mora na rua, que dorme, né, nas fachadas das lojas, porque eles não têm um lugar mais seguro, mais protegido, mais aconchegante para se retirar. Mas, às vezes, a gente, no nosso quarto, na nossa cama, a gente não tem paz no coração, não consegue pegar no sono. E as ovelhas, elas são assim, se elas não se sentirem seguras, elas não conseguem dormir, né? Elas não conseguem deitar. Elas não bebem água, como eu falei, a menos que a água esteja parada, ela fica acuada, ela fica medrosa, né? Elas são conhecidas por se extraviarem, elas se perdem facilmente, nós nos perdemos facilmente, né? E elas têm a tendência de se unirem em bandos e seguirem um líder. Agora, o líder pode lhe levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Então, cuidado com o líder que você escolhe, né? Siga um líder, siga um bom líder, né? E procure ser você um bom líder para aqueles que te seguem, tá? Se uma ovelha ela perde o contato com o pastor,
ela não vai conseguir reencontrar o bando, e ela fica em perigo, né? Ela fica à mercê dos predadores, e nós temos muitos predadores espirituais ao nosso redor. A gente precisa se conscientizar disso, né? E saber estar no bando. Quando a gente está no bando, né? Quando a gente está junto com as outras ovelhas, a gente está protegido, a gente tem prestação de conta, a gente tem cuidado, a gente ora uns pelos outros, né? A gente caminha junto, isso é muito bom. E aí a importância do pastor, né? Do ter um pastor e de ser um pastor, porque, como eu falei, se o pastor não for atrás, ela se perde para sempre. Então, vamos entender isso, eu quero reforçar isso, porque esse é o ano do cuidado. E nós precisamos estar atentos às oportunidades de cuidar das pessoas ao nosso redor, cuidar das pessoas da sua célula, cuidar das pessoas junto no seu ministério, cuidar das pessoas na sua vizinhança, nos locais onde Deus lhe coloca, né, no seu ambiente de trabalho, cuidar, atrair pessoas para Cristo, né, trazer para a célula, trazer para o culto, aconselhar, ouvir, né? A gente precisa aprender a ouvir as pessoas, né? Ser a voz de Deus na vida das pessoas. Vamos estar atentos ao cuidado, principalmente esse ano, né? Vamos ser como Deus, né? Deus, ele vai atrás dos perdidos, mas os fariseus e os escribas, eles não se alegravam quando os publicanos e os pecadores se achegavam a Deus. Nós temos que nos alegrar quando pessoas vêm para perto de Cristo. Vamos tentar promover isso na vida das pessoas, porque muitas pessoas não conhecem a Jesus, às vezes tem uma impressão errada dele, às vezes não sabem o que ele quer dar, oferecer, às vezes enxergam Jesus pela lente errada de cristãos ou ditos cristãos que não refletem a luz divina. Então, é muito importante que nós sejamos, lembra do que a gente falou da vez anterior, nós sejamos a carta que algumas pessoas vão ler, né? E aí a gente pode atrair mais pessoas, sermos pastores na vida das pessoas. E aí nós temos a próxima parábola, que é a parábola, hoje eu estou meio enrolada aqui com essa coisa, a parábola da moeda perdida. Nos versículos 8 a 10 de Lucas 15, nós lemos, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, minha gente, a historinha ressaltando a alegria de encontrar algo perdido. E aí, de novo, essa parábola termina com a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus se regozija em cada um de nós. Vê o que diz Sofonias 3,17. Sofonias é um livro pouco lido do Antigo Testamento. E é muito interessante. Deus uma vez mandou um recado para mim exatamente nesse versículo 3,17. Eu não tenho tempo aqui de contar a história para vocês. Ele veio através de um sonho. Eu recebi uma carta, e nessa carta eu recebia, né, nessa correspondência, eu recebia um cheque de 317, no caso dólares, eu estava nos Estados Unidos nessa ocasião, fazendo o meu curso. $317, meu Deus, o que é isso? Tem nada a ver, e vinha com um bocado de correspondência lixo, sabe? E aí, de repente, alguém interpretou esse sonho para mim, né? Que no meio de um bocado de mensagens, né, ruins, a gente ganha um presente, e Deus tinha me trazido essa palavra maravilhosa de 3,17, e alguém citou para mim Sofonias 3,17, que diz assim, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você,
com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Olha, é meio raro a gente ler na palavra a respeito de Deus se regozijando. E ele se regozija com a nossa vida, né? Ele se regozija como a gente está se abrindo para ele, se deleitando na palavra dele. Então, vamos buscar, né, trazer essa alegria ao coração do Pai. E a seguir, a gente tem a parábola do filho perdido. A parábola do filho perdido, que muitas vezes é conhecida como a parábola do filho pródigo, né? A ênfase está errada nessa colocação. Aí eu não vou ler a parábola toda aqui, ela é bem conhecida, mas eu vou ler os versículos de 11 a 13. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Olha, minha gente, como vocês já devem ter ouvido falar, né, a respeito da longanimidade desse pai, né, do desprendimento desse pai, porque herança é alguma coisa que você recebe quando o seu pai ou sua mãe morre, e esse pai estava vivo, e esse filho desejou o que ele teria quando o pai morresse, e saiu da presença do pai depois que recebeu. Então, o pai concedeu o que ele queria, a herança, então ele tinha aquilo que ele esperava receber do pai, e mesmo assim saiu de junto do pai e foi gastar tudo, né? A palavra diz que ele desperdiçou os bens que ele tinha pedido e tinha recebido daquele pai, ele fez isso de uma forma irresponsável, e é interessante, né? Esse filho mais novo, ele fez uma escolha tola, ele foi ousado, ele foi ganancioso, mas aquele pai não repreendeu, aquele pai, ele aceitou aquele comportamento horrível desse filho, né? E aí ele viveu por um tempo de forma tola, de forma imprudente, de forma extravagante, ele viveu afastado desse pai. E nós somos assim, né? Como esse filho mais novo. A gente vive sem um compromisso com Deus, a gente vive desperdiçando o tempo e os recursos, os dons que ele nos dá. É muito importante que a gente entenda que nós recebemos várias benécias de Deus, né? Nossa saúde, o nosso conhecimento, nosso relacionamento, essa é a coisa mais preciosa que nós temos, mas a gente vive meio à mercê disso, né? Sem se ligar muito naquele bem. Aquele filho mais novo, ele era feliz e não sabia. Ele achava que a felicidade estava em outro lugar, com muito dinheiro, com posses, com liberdade para fazer o que quisesse, né? Nós temos liberdade, mas a gente precisa saber o que é bom e o que é ruim. Às vezes, aquilo que parece bom não é tão bom quanto a gente pensava. Até dinheiro, minha gente. Ter dinheiro não é necessariamente uma coisa boa, não. Pode lhe levar a lugares que você não gostaria de estar. E aí os versículos 14 a 16 dizem assim: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. Ele começou a passar necessidade. A gente passa necessidade quando a gente está longe de Deus. A gente seca, a gente adoece de corpo, adoece de espírito, né? Adoece na nossa alma. A gente adoece longe do Pai. E continua: por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, e eu coloquei isso de vermelho. Olha, cuidar de porcos para o povo hebreu
Minha gente, é a pior coisa que existe. Você sabe que eles não podem comer a carne de porco, ela é proibida para o religioso hebreu. Isso por proteção, por cuidado de Deus, porque naquela época não havia um tratamento, né, da carne de porco como hoje acontece. Então, aquilo era perigoso. E Deus, ele deu muitas regras de saúde para aquele povo. E aí, o que aconteceu? Esse filho mais novo, ele encontrou um emprego, né, para cuidar de porcos, daquele animal proibido, né, que as pessoas deviam se isolar dele. E continua. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele queria comida dos porcos. Mas, olha, ninguém lhe dava nada. Ele estava faminto, né? Ele estava sedento, ele estava carente e ninguém lhe dava nada. Cuidar de porcos, como eu falei, era essa coisa ruim, mas além da atividade, né, que era proibida, ele passou vergonha, ele passou necessidade, ele não precisava passar por aquilo, sabe? Mas ele passou, porque ele escolheu ficar longe do Pai. Quando a gente se afasta de Jesus, a gente sai de debaixo da guarda, a gente sai de debaixo do cuidado, a gente sai da proteção e a gente fica exposto à malignidade do mundo, não é? Nós sofremos por causa disso, pela nossa escolha errada. E aí vem os versículos 17 a 19, que dizem assim, caindo em si, porque olha, quem cai em si é porque estava fora de si, né? Estava lá viajando mesmo. Mas ele caiu em si e disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Ele ainda pensando na coisa material, né? Eu estou com fome e os empregados do meu pai têm comida, né? Aí ele pensou, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Gente, aqui nesses versículos tem muita, muita coisa importante, porque a gente vê que esse filho estava querendo comida, ele estava querendo algo assim, quando a gente busca Deus, a gente está querendo migalhas, a gente está querendo alguma coisa que nós vemos como uma necessidade, mas eu vou dizer, tem muito mais, como a gente vai ver, né, na continuação dessa história, Deus tem muito mais, mas olha, por ora, a situação desse filho, né? Esse filho que escolheu se afastar desse pai de uma forma arrogante, de uma forma até desrespeitosa, mas ele disse, eu vou voltar para lá e eu vou dizer para ele, olha, tudo bem, eu entendo o que eu fiz, eu não sou digno, né, de ser chamado teu filho, mas eu pisei na bola, né? Me trata como um empregado, porque o empregado já está bom, ele aceitando a migalha, só aquilo o que não é filho receberia, porque o pai, ele sabia que o pai era generoso, ele sabia quem era aquele pai que ele ia encontrar, mas ele não se achava digno de receber aquilo que ele já tinha no passado direito como filho, mas ele não entendia isso. Aliás, percebam, ainda agora, querendo voltar para o pai, ele ainda não entende isso. Essa é uma coisa muito importante da gente entender. A gente não entende o tamanho do amor do Pai. A gente não entende como ele é bom, como ele é generoso e como a gente tem acesso a ele. A gente não entende isso. A gente precisa chegar perto. E para isso a gente precisa agir, né? Então, é muito importante que a gente entenda essa situação difícil, às vezes a gente passa umas paradas meio complicadas e a gente reclama, mas olha, Deus pode usar isso, se você abrir o seu coração, né, para você começar a ver com clareza, entender as coisas corretamente, do ponto de vista de Deus, né? E aí, quando esse rapaz pensou corretamente, ele lembrou do pai, que dava tudo a ele, esse pai generoso, né? Esse pai que não
repreendia, mas amava em troca, né? E aí ele ensaiou um pedido de desculpa para esse pai. Mas Deus, ele só quer o nosso arrependimento. A gente não precisa de muito blá, 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 blá. Às vezes a gente fica com vergonha. Ai, se eu voltar para a igreja, pisei na bola. Se eu voltar para a igreja, vão falar de mim, né? O que vão dizer, né? O que as pessoas vão comentar a meu respeito. E muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, nós somos os carrascos, nós somos aqueles que queremos ouvir as desculpas, né? O pedido de desculpa, nós queremos provas de que alguém se arrependeu quando fez alguma coisa errada. Vê, o nosso Pai Celestial, ele é perdoador, ele é um Deus perdoador. E aí, quando a gente se volta para ele, tem uma atitude, né? Não é só assim, eu me arrependo, pá. Vamos ter uma atitude, vamos voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai. E aí a parábola continua. Nos versículos 20 a 24, a palavra diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o pai. Veja, esse rapaz não somente pensou, ele agiu. É muito importante isso, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas não faz nada a respeito. Ah, eu quero trabalhar na obra, mas eu não faço nada. Eu não me ligo no ministério, eu não me comprometo, né, com Deus. E a gente nem sabe a benécia que isso vai trazer, o bom que isso vai, o bem que isso vai fazer à nossa vida. E a palavra continua: estando ainda longe, seu pai ouviu, e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Gente, vocês já devem ter ouvido, mas se você não ouviu, eu vou lhe dizer. Aquele homem, ele tinha posses, né? Ele era rico, e ele, como um homem, né, de honra, ele não tinha que correr, ele não podia correr, não era lícito para ele correr, mas ele não quis saber. A palavra diz que ele correu para o seu filho. Ele correu, ele não se preocupou com regras de comportamento, né? Ele se mostrou tocado com aquela visão, com aquele momento, com aquela situação do filho voltando para casa. A palavra diz que ele o avistou de longe. E esse pai foi correndo e abraçou e beijou. Ele não esperou o filho falar nada. Só a presença do filho ali já estava fazendo o coração dele exultar. Mas aí o pai disse aos seus servos, né? Assim, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele fez o protocolo, aquele filho, né? Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O filho fez aquilo que ele tinha pensado. E aí o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no, né? Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso, né? Festa, festa na terra, festa no céu, minha gente. Ele declarou o seu arrependimento, ele pediu para ser escravo do pai, mas o pai disse: coloque um anel no dedo do meu filho. Ele reconheceu diante do filho e de todos ao redor: esse é o meu filho, não importa o que ele fez, não importa se ele queria que eu tivesse morto, não importa se ele me abandonou e foi para longe e fez o que não devia ter feito, ele voltou para mim e eu o recebo do jeito que ele está. Muitas vezes a gente pensa assim: não, isso que eu fiz, né, é imperdoável, eu não tenho cara, né, de aparecer de volta no culto, eu não tenho cara de aparecer de volta na igreja, de volta na célula, mas eu quero dizer a você que Deus, ele lhe ama, e a igreja deve ser um lugar de acolhimento. Cada um de nós que se chama cristão, a gente deve refletir esse comportamento, né? E esse comportamento, na verdade, ele só reflete o que está lá dentro, né? O coração do Pai é um coração perdoador. E nós devemos ter esse coração acolhedor,
né? Que convida as pessoas ao arrependimento. E aí, eu vou repetir aqui Sofonias 3:17 e também o versículo 20 de Sofonias. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. E o versículo 20 diz assim: naquele tempo, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo, os trarei para casa. Eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. E, minha gente, eu queria ressaltar uma coisa para vocês. Esse recado eu coloquei aqui, eu enfiei isso aqui de novo, porque eu fiquei muito tocada. Quando Deus tem uma mensagem para a gente, ele bate na tecla e ele repete. E aí, eu queria trazer para vocês, olha, eu acho que vocês estão aí, né? Muitos de vocês, espero que todos tenham o seu pão diário desse ano, né? E aí, no dia 8 de janeiro, eu marquei aqui, ontem, a palavra foi em cima não de Sofonias, mas de Isaías 30. E o trecho era versículos 8 a 18, mas eu vou ler o ressalto, né? O título da palavra de ontem era Deus esperou. Deus esperou. E a palavra aqui no versículo 18 de Isaías 30, diz assim: portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Olha, Deus insiste, e ele repete: eu te amo, eu espero que você volte, quando você voltar, eu vou lhe mostrar o meu amor, o meu amor. Eu já estava super tocada com isso, quando eu li esse trecho aqui de ontem, eu falei, meu Deus, é muito amor, esse Deus não sabe como se derramar sobre nossas vidas, minha gente. E aí a gente vai encerrar falando sobre o outro filho perdido. O outro, né? Porque a palavra, normalmente, o nome da parábola fala de um filho, mas tem dois. Esses filhos, vocês sabem, representam a humanidade, nós, né? E aquele pai representa o Pai Celestial. E aí é muito interessante, porque parece que a história termina ali, né? Ah, o filho voltou, o pai colocou um anel no dedo, uma roupa, né? Uma maravilhosa e tal. Mas tem o outro filho, a palavra continua. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Eu pulei a parte que ele volta e ouve o som, né, da música, do festejo, e ele pergunta ao empregado: o que está acontecendo? E aí o empregado fala, né? Olha, teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o teu irmão voltou e ele está festejando ali. O filho mais velho ficou irado e não quis entrar. Gente, vocês associam isso com alguma coisa? Vocês associam com o capítulo anterior, quando os fariseus achavam ruim que os pecadores estavam se convertendo a Jesus? Vocês associam isso? Então, esse irmão aqui é a figura do próprio fariseu, esse irmão mais velho, né? Ele encheu-se de ira, ele não quis entrar, mas aquele pai veio para ele também, ele saiu, aquele pai, do mesmo jeito que ele correu para o filho mais novo, quando ele se voltou para ele saiu e foi encontrar com esse filho mais velho, e a palavra diz que ele insistiu com o filho. Mas esse filho respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Gente, ele trabalhava como escravo, mas ele não trabalhava como filho. Ele estava a serviço do pai como escravo, que o outro filho mais novo também pediu para ser. Vocês estão percebendo a visão embaraçada do filho mais novo e do filho mais velho? Nós somos assim, nós não entendemos o amor do Pai, nós não sabemos, a gente pode estar ali, a gente pode estar servindo, mas sem entender que nós somos filhos amados, e com isso a gente perde de desfrutar desse amor, vocês entendem?
E a palavra continua, né? Eu estava a teu serviço, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Vocês lembram daquele jovem rico que também cumpria todos os mandamentos? Minha gente, Deus está olhando para o nosso coração. Deus está olhando para o nosso coração. Ele não está olhando o que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer. Aquele filho mais novo saiu, gastou o dinheiro todo. Deus quer o coração dele. Na hora que o coração dele se voltou para o pai, ele ficou feliz e ele alegrou-se, ele deu uma festa. E aí esse filho fica lá resmungando, esse filho mais velho, resmunga feito os fariseus, né? Tu nunca me desse nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou tudo com as prostitutas, ninguém nem sabe disso, ninguém falou de prostituta, só ele, né? Esse irmão mais velho. Matas um novilho gordo para ele. Esse filho mais velho não se alegra com a volta do irmão. Ele tem rancor no coração. Ele trabalhava, mas trabalhava como escravo, minha gente. Ele obedecia às ordens, ele cumpria as regras, mas ele não fazia isso com amor, igualzinho ao jovem rico. Ele acusa, aponta o dedo para aquele irmão mais novo, assim como os fariseus faziam com Jesus. Gente, a história se repete, vocês percebem, só que agora é muito mais perto, porque você diz assim, eu não sou um fariseu, eu reconheço, eu era fariseia, não sei, eu tinha essa atitude, eu era aquela, tá toda certinha, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado, e Deus me mostrou, ei, não é por aí não, não é por aí, nem para você fazer para você, nem para estar julgando os outros, que ele está certo e ele está errado, né? Será, eu pergunto, que há algo inconsciente de que eu preciso me arrepender? A gente precisa refletir sobre isso, certo? Sabe? Será que eu pratico o julgamento das outras pessoas? Será que eu penso na autojustificação? Eu estou certa, eu cumpro os mandamentos, né? Eu sou o exemplo a ser seguido. É muito importante que a gente reflita sobre isso. Eu vou deixar esse slide só mais um instantinho, enquanto eu bebo água aqui, para vocês pegarem essa pergunta, essa reflexão, esses pontos a respeito do outro filho perdido. O filho que acha que deve receber um cabrito, deve receber honra, né? Deve receber benécias, mas ele não sabe que ele tem. O pai disse, mas tudo que eu tenho é teu. Eu não coloquei aqui essa resposta, mas o pai falou para ele, tudo que eu tenho é teu, filho. Você podia pegar o cabrito a hora que quisesse, porque se ele pertence a mim, ele pertence a você. Nós temos acesso à casa do Pai. Eu costumo dizer, olha, quando você vai na casa do Pai, o teu Pai é um rei, você vai comer um banquete, não adianta você pensar em outra coisa assim. Você pode escolher, eu vou na cozinha, eu acho que eu vou comer aqui um pedaço, alguma coisa que eu vou tirar de dentro da panela, aqui, mas o banquete está servido para você, não importa como você se sinta. Mas é importante que a gente esteja com o coração aberto para entender o amor desse pai e as benesses que vêm junto, né? Aí tem aqui nos versículos 31 e 32, meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Esse Pai Celestial, ele nos ama, mas isso não parece que é suficiente. Não pareceu para o filho mais novo, não pareceu para o filho mais velho que isso era suficiente, minha gente. Nós vivemos como filhos do rei ou não? Eu sei que eu não vivia como filha do rei. Eu sei que não é que eu tinha dúvida se Deus me amava ou não, era que eu não sabia o que representava o amor dele por mim. Eu não sabia o que era isso e eu não vivia como filha. Eu não vivia como, muitas vezes nós não vivemos como filhos. E olha, o reflexo assim, será que eu vivo como filho ou não? Veja, você critica os outros? Você fica preocupado com a maledicência, com aquilo que você vê de errado, sem tentar ajudar o irmão
acomodar, ajudar, cuidar desse irmão, nós não aprendemos a amar como o nosso Pai nos ama, não é? Mas nós precisamos aprender a ter esse coração do Pai, a termos verdadeiramente, né, um coração perdoador. Resumindo, Lucas 15, nós temos aqui, né, uma mensagem para os pecadores. Arrependam-se e voltem para a casa do Pai. Ele vai recebê-los de braços abertos, né? Mas tem uma mensagem para os religiosos também. Alegrem-se quando os perdidos se arrependerem e voltarem para a casa do Pai. Cuide do seu coração para ver se você não está querendo festejar com uma ovelha que lhe pertence, mas você acha que não, que você é escravo ainda, que você é escravo, você vive como escravo na casa do Pai. E aí, alguma coisa que eu ressaltei aqui, porque para mim é fantástico, né? O pai está sempre trabalhando para que os filhos perdidos voltem para ele. E a gente precisa se juntar a ele nessa missão, né, do coração dele, que ele quer fazer. A misericórdia e a graça do Pai, elas são infalíveis, né? Você pode contar com ela, pode contar com a misericórdia, pode contar com a graça, pode contar com o amor e a benignidade do Pai, né? E mais, a salvação, ela não é por mérito, não é porque eu cumpro a regra, porque eu tenho um ministério na igreja, porque eu trabalho muito, porque eu sou fiel no dízimo, não. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça. Amém? Amém. Vamos lá, vamos voltar à nossa reunião aqui. Quero dar bom dia a quem eu não dei ainda. Como é que vocês estão? Cheguem-se aí, abram suas janelinhas, senão a gente não aparece no YouTube. Abram aí para a gente ver as suas carinhas. E vamos embora. Cadê vocês? A vez de vocês de falar. Vai, Marcos. Marcos levantou a mão. Não? Ah, você estava fazendo assim. Estou aqui olhando, abri, eu estou vendo. Cadê vocês? Abram aí suas... Não, eu só queria dizer que gostei muito. Muito bom hoje a exposição. Você enfatizou com propriedade esse amor de Deus, que é a coisa que a gente normalmente não manifesta na nossa convivência na igreja. E a única curiosidade que eu botei no chat é que os que perseguiam sempre a Jesus, hoje seriam os clérigos, os religiosos, os doutores da lei, ou seja, os teólogos. Ou seja, eu me incluo nesses, sabe? Então, tem que ter muito cuidado quem é clérigo, quem é teólogo, porque são esse pessoal que perseguiam Jesus e que terminaram conspirando para que ele morresse. Sim, então, a história continua. Tem que ter muito cuidado, né? Mas, no mais, viu, foi excelente, gostei muito da exposição. É isso aí. Maravilha, maravilha. Aí é muito verdade, eu quero concordar com você, né? Os fariseus, os doutores da lei, os clérigos, mas olha, eu não era clériga há, sei lá, 20 e tantos anos atrás, não era doutora da lei, mas eu era própria. Se você quiser saber o certo e errado, você tem que perguntar a mim, porque eu lhe dizia fácil, isso está certo, isso está errado, não é assim não, e tarararará. E a gente, às vezes, vem para Jesus e continua com esse comportamento. Às vezes, É verdade. né? Então, assim, a gente acha que sabe, a gente acha que domina, mas a gente tem que saber o coração de Deus. Eu não sei, eu sei que todo dia eu digo isso, né? A palavra me tocou, mas essa semana realmente foi comovente entender esse amor de Deus e entender a nossa necessidade de trazer esse amor de Deus para a nossa vida, vida. Vamos, povo! Okay. Quem vai aí agora? Traga aí seu coração. Onde é que está Flávio? É uma boa pergunta, viu? Vou perguntar a ele no privado depois. Flávio, cadê você? Mas tem muitos Flávios aqui. Bora, minha gente. Cada um aí trazendo aquela coisinha que está tocando o seu coração. Não sou eu, é Deus. Compartilhe.
Aninha, tão feliz de ver você aqui, recomposta, né? Graças a Deus. Obrigada, Kátia. Eu vou dizer aqui, ó, essa semana, alguém, Aninha e Bené ficaram doentes, e alguém, que pode estar aqui ou não, levou uma sopinha para eles. Esse alguém vai ter o mérito lá no céu, mas esse alguém foi um Jesus, né? Um pai amantíssimo na vida de Bené e Aninha. Fiquei muito tocada com isso. Que a gente possa refletir, né, o cuidado de Deus na nossa vizinhança. Uhum. Ai, Kátia, você abriu aqui, mas assim, esse texto, é como você falou, é tudo tão rico, né? A gente fica assim, ouvindo aqui essas histórias, e eu não tenho como, assim, ouvir isso e me remeter ao coração desse pai, que é o coração de Deus, né? Que não entra na nossa cabeça. O amor de Deus é algo extravagante, é algo inexplicável, é algo que a gente não consegue entender. Como é que um pai ele vai atrás de uma moedinha perdida, de uma ovelhinha perdida e de um filho perdido, né? E olha que o filho botou ele para baixo, né? Era como se, pai, eu queria que você tivesse morto, me dá aí a minha herança. E essas três parábolas, assim, né? A moeda como algo que não tem valor, que é muitas vezes como a gente se sente, pessoas sem valor. Às vezes você não é reconhecido, você não tem uma família, um nome, você não tem uma posição social, você não é isso, mas você é só como uma moedinha, sei lá, mas você é essa moeda que Deus ama e que Deus vai atrás. Mas às vezes eu sou como uma ovelha que, sei lá, não sei fazer nada, sou tonta, sou destabelhada, não sirvo para nada no reino, mas Deus está aí, de olho em você, apaixonado por você, né? Mas às vezes eu sou esse filho rebelde que não quero saber, que dou as costas, que não vira, que não... Mas mesmo assim, esse pai é louco, apaixonado por você. Então, assim, eu fico ouvindo essas histórias e eu não consigo ficar assim mais apaixonada ainda por esse amor de Deus e pensando, Deus, como é que eu posso corresponder a esse amor, sabe? Na minha vida, como é que eu posso, Deus, ter uma atitude no meu coração de corresponder a esse amor? Porque às vezes eu fico como esse filho pródigo, né? Eu presto muita atenção nos meus irmãozinhos, ao invés de estar prestando atenção nesse amor do Pai que está se derretendo dia após dia, não importa onde eu esteja, né? Não importa o lugar que eu chegue, ele sempre me alcança, o amor de Deus sempre alcança você. Não sei como você acordou hoje, como eu passei uma semana muito mal, doente, mas eu experimentei tanto do amor dele. Às vezes eu estou tão bem, estou numa alegria como eu estava, com minhas filhas na praia e tal, eu experimentei tanto do amor dele. Então, assim, ou num vale, ou numa montanha, num deserto, a gente experimenta desse amor dele. É só você se posicionar o coração realmente, né? A receber desse amor. Então, mas muitas vezes a gente fica como esse filho, esse irmão mais velho. Eu quero assim que a gente coloque isso diante de Deus. Deus, me faz experimentar o teu amor de verdade. Acho que é uma revelação que a gente precisa, sabe? Não só do saber, do conhecer, mas uma revelação desse amor. E essa revelação, ela muda tudo na vida da gente. Não é só saber como os fariseus sabiam, não é só estudar como a gente... Isso tudo é maravilhoso, mas é uma revelação. Revelação. Eu tenho um pai, eu sou amada, ele me busca, ele me encontra. Isso muda tudo, né? Ai, Jesus, eu falei muito, perdão aqui. Mas é isso mesmo. Minha gente, eu queria ressaltar uma coisa que eu já disse antes, né? Mas eu quero voltar aqui. O devocional. Eu quero dizer a vocês que eu não sou vendedora de devocional, mas eu acho que o devocional, ele nos ajuda, né? A gente a chegar perto de Deus. E ele fala... lê aí, se você não leu, lê o devocional de ontem, né? E eu vou ler aqui de novo o versículo, trechinho do versículo 18, é só um trecho que diz assim: portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão, ressaltando isso, né? Esse amor, a gente sabe que ele existe. Aquele filho, ele sabia lá longe, ele sabia, no fundo, ele sabia
que o pai o amava, que o pai o receberia, senão ele não teria voltado. Ele voltou porque ele sabia desse amor, mas veja, ele não desfrutava desse amor. Apesar de saber desse amor, ele não desfrutava desse amor, mas o pai insiste. Ele fala aqui, se você for ler desse Bolsonaro, ele vai estar. Se você vier não pegando, ele vai estar. Se você for ler a Bíblia no seu quarto, ele vai estar. Ele vai estar. Onde você der uma brecha, ele vai estar ali buscando. Então, venha para ele de alguma forma, né? A forma da gente chegar para ele é dizer sim, eu quero, eu estou aqui, eu vou guardar esse momentinho aqui para você colocar um anel no meu dedo, eu vou ficar nesse também para você colocar uma sandália nos meus pés, para você me restaurar, para você me mostrar como eu tenho valor, porque eu tenho valor, mas eu não sei. A gente precisa tomar muita consciência do mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é perigoso, muitas vezes a gente fala, né? Mas hoje o tema do Senhor para nós foi: eu te amo, eu estou te esperando, eu estou te aguardando para eu fazer uma festa. E vai ter festa, viu, minha gente? Vai ter muita festa, porque esse ano a gente vai aprender com o Pai a cuidar das outras pessoas, né? A ser o Pai, o reflexo do Pai na vida das pessoas ao nosso redor. Fala só. Sempre que eu leio essa passagem, muito mais me chama a atenção o filho que fica em casa, porque eu não consigo ficar impactada, não tanto quanto o filho que fica em casa, porque, como você acabou de dizer, Kátia, o filho que fica em casa é muito mais perigoso, essa atitude dele, do que o que vai para longe. Porque o que vai para longe, ele assumiu a personalidade dele. Né? Ele disse, eu cansei disso, eu vou me embora. Então, ele se posicionou. Enquanto que o outro, ele, apesar de estar junto do pai, perto do pai, usufruindo todas as coisas do pai, ele não se identificava com a natureza do pai. Ele não desfrutava. Então, assim, é como se ele vendesse frutas, plantasse frutas, mas ele não provava daquelas frutas. Né? Então, isso é muito mais perigoso. A gente pode ir para a igreja todo domingo, a gente pode participar de eventos, a gente pode participar de tudo, né? Mas não ter a intimidade com Deus, não usar o sobrenome do nosso pai. Ele não usava, ele não assinava com o sobrenome do pai dele. Então, assim, faltava a identificação, a identidade dele, que ele não usufruía dessa identidade. Então, eu acho muito mais perigoso estarmos perto e não usufruir de Deus. Então, é uma falsa, vamos dizer assim... Filiação. Uma isso, falsa filiação. Isso, ele está ali, ele vai para a igreja, ele se comporta, ele faz tudo, porém, ele não se identifica. O tempo todo ele era servo, né? Ele não usufruía como herança aquilo. Então, eu acho isso muito mais perigoso, ao meu entender. É verdade. Eu conheço uma pessoa que diz assim, tem pecado que sai fumaça, e tem pecado que não sai fumaça. O pecado que sai fumaça, todo mundo vê, todo mundo olha, todo mundo aponta e todo mundo sabe que precisa de correção. E o pecado que não sai fumaça, cuidado com ele, porque você vai ter que identificar mesmo que ele existe em você e ele toma conta da sua vida de todo jeito, né? É verdade, Patrícia, a gente precisa tomar posse da nossa identidade de filhos. Chegue-se ao pai, achegue-se a ele, sente no colo, abrace, puxe. Eu tenho uma filha que adora puxar minhas bochechas, apertar, assim, ela adora aperto, e aí aperte a bochecha do pai, chegue junto dele, que esse amor vai transparecer na sua vida, amém? Pastor, com você. Cadê você? Está aí? Estou sim. Estou no trânsito aqui, mas estou chegando na igreja. Olha, maravilha, mais uma vez, né? E como Kátia disse aí, esse tema de hoje tem tudo a ver com o que a gente está sonhando para esse ano, o ano do cuidado, né? Então, aprender com isso, porque a gente às vezes se depara com parábola
e com um texto qualquer, como se fosse uma história, e a gente, às vezes, admira, né, uma bela história, mas parábola vai além da história, né? A parábola é uma aplicação que o Jesus sempre quis dar para a gente. Então, a parábola sempre tem aquele finalzinho da moral da história, né? Qual é a moral da história? E é muito bom, a palavra se renova, e como cada vez que a gente se depara com o mesmo texto, a gente pode se envolver com aspectos novos. Hoje, pessoalmente, né, a mim chamou a atenção duas coisas, quando Kátia destacou a questão da corrida do pai. Existe teses, a teologia da corrida, né? Muitas coisas que podem dizer o porquê ele correu, o que ele não podia correr, tantas coisas podem dizer isso. Mas se a gente for de uma maneira bem simples, o evangelho ele é simples, né? Correr, a gente pergunta assim, quem é que corre? Quem é que corre? E quem corre é quem tem pressa. Então, corrida significa pressa. E Deus tem muita pressa, né, em nos acolher, em pegar um arrependido, em ir ao encontro. Então, essa noção da pressa de Deus traz para a gente, para cada um de nós, a urgência de que a gente vá atrás das pessoas perdidas, das ovelhas perdidas, porque Deus tem pressa, né? Então, isso, para mim, é uma coisa que hoje me chamou muito a atenção, né, no estudo hoje. E outra coisa também, agora no final, no comentário, a Kátia comentou agora há pouco no final também, e aí destacou outra coisa que me chamou a atenção de uma maneira diferente também, a questão de que o filho ele voltou porque ele sabia que o pai o aceitaria. Porém, ele voltou, ele sabia que o pai o aceitaria, porém, ele não tinha uma certeza em que condições. Então, ele volta numa proposta de querer ser como um dos empregados. Me trata como um dos teus empregados. E a importância de a gente voltar, como o Sol disse aqui antes, né, com a identidade de filhos. Deus não nos quer que a gente volte de qualquer maneira, de qualquer jeito. Por mais arrependido que ele estivesse, humilhado, tudo, Deus restitui a identidade de filho. Então, isso foram duas coisas que hoje, a mim, pessoalmente, chamaram muita atenção, né, assim, hoje, nessa reflexão. Muito obrigado, Kátia, pela palavra e pelo tempo. Foi muito bom para mim. Tá? E como Marcos disse, né, que os clérigos de hoje são os fariseus de ontem, tem que ter cuidado com esse negócio aí. Ele falou da gente aí também. Então, Marco, estou ligado, viu? Estou ligado aí para que não seja um clérigo a moda antiga, não. Também, Mas viu? está dizendo que ele também, viu, pastor? Então, estou me juntando a você aí. Muito bom, gente. Vamos orar, então. Vamos, né, agradecer a Deus por esse tempo fantástico aqui que nós tivemos e que a gente possa, como eu já tenho dito sempre, esse tempo aqui com a palavra traga a cada um de nós o desejo de apegar-se mais às Escrituras, né, no nosso cotidiano. Tá? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu nome seja bendito, glorificado. Nós te amamos, Senhor, e queremos te dar graças por esse tempo de hoje. E queremos viver aquilo que tu tens para cada um de nós, Pai. Nos ajuda e nos conduz, Senhor Deus, na busca desse entendimento do teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, gente. Amém, amém. Encontro vocês. Amém.